Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcélia Sandra, eu sou colaboradora numa casa espírita chamada CAE Casa Verde, que fica aqui na zona norte de São Paulo. Então hoje eu estou aqui com vocês para a gente refletir um pouquinho sobre o que é ser médium, quais as qualidades de um bom médium e o que precisa, né, para ser um bom médium. Para isso, eu trouxe aqui um livrinho chamado Minutos de Sabedoria, que eu vou abrir aleatoriamente para a gente fazer uma pequena leitura e iniciarmos a nossa reflexão de hoje, tá bom? Então vamos lá. Caiu para a gente na lição 136. A lição 136 diz assim: derrame raios de sol e de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de amizade, um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Então sejamos alegres. Derrame a sua luz sobre todos os que te rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se cercam de você. Então, após essa leitura, nós vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos e vamos nos sintonizando com toda a espiritualidade amiga. Vamos nos sintonizando com todos os mentores responsáveis por este trabalho. E vamos buscando a figura de Jesus, a quem nós vamos agradecendo imensamente por todos os ensinamentos que nos deixou. Vamos agradecendo imensamente por ele ser o nosso maior modelo. E vamos aproveitando para pedir ao nosso irmão maior Jesus para que nós tenhamos sabedoria e coragem para seguirmos os seus passos. E através de Jesus nós chegamos até o nosso Pai maior, a quem nós agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação. E nós saudamos ao nosso Pai através da prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá iniciar as nossas reflexões do dia de hoje. O que é ser médium? Qual a primeira necessidade do médium, né? Quais são as qualidades que o médium precisa ter e o que é ser um médium moralizado? Bom, de acordo com o Livro dos Espíritos, ser médium é ter uma capacidade natural de sentir a influência dos espíritos e de servir de ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, é ter uma capacidade natural. O que é natural? É uma capacidade que todos nós temos, naturalmente. Então, não é um privilégio. Ah, fulano tem o dom, né? Bertano tem, né, um privilégio de... Não. É uma capacidade natural. Todos nós somos médios, em menor ou em maior grau, né? Mas todos nós somos médios. Então, é uma capacidade natural de sentir
a influência dos espíritos. Nós somos influenciados pela espiritualidade constantemente, como diz no Livro dos Espíritos, são eles que nos dirigem sempre. Então é uma coisa que acontece, né? Com muito mais naturalidade do que nós imaginamos, né? E o médium, ele serve de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então, nós já sabemos, a gente tem uma literatura vasta, né? Na doutrina espírita, que foi escrita desta forma, né? Os espíritos nos trouxeram as orientações. Então, nós estamos todos aqui seguindo essa orientação que veio do plano espiritual, e veio de que forma? Através dos médiuns, né? Então, é uma faculdade comum, inerente a todos os seres humanos, né? Mas de que forma que ela se manifesta? Através de intuições, através de sensações, através de fenômenos mais ostensivos, de fenômenos mais significativos, né, como a gente acabou de falar, né, a psicografia, né, que é a escrita, a vidência, que é enxergar o passado, né, enxergar o futuro. E por quê que a mediunidade acontece? Qual é o objetivo da mediunidade nos nossos dias, né? Para quê? Por que existe essa questão, né? O objetivo que a espiritualidade tem com a mediunidade é nos auxiliar no nosso caminho de aperfeiçoamento, é nos auxiliar na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. Ou seja, nada é por acaso. Então, as questões mediúnicas não estão na nossa vida por acaso, porque é um fenômeno maravilhoso. Não! É um fenômeno natural que existe para auxiliar a todos, né? Encarnados e desencarnados também, né? Então, quando todos nós, como eu falei, né, enquanto encarnados, né, todos nós estamos juntos aqui porque todos nós temos um objetivo. Qual é o objetivo de estarmos aqui? Neste planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, todos juntos, né? Porque todos nós temos o mesmo objetivo, que é evoluir, que é avançar. E a mediunidade está aí para nos auxiliar nessa jornada de evolução. E para que servem, então, os médiuns? Né? Os médiuns são a ponte. Os médiuns são a ferramenta, as ferramentas que a espiritualidade utiliza, né, para essas orientações, né, para favorecer esse nosso crescimento. Os médiuns, eles são os intermediários, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Eles nos trazem as informações, as orientações necessárias para a nossa melhoria individual. Como eu falei, todos nós somos médiuns, né? Em menor ou em maior grau. Então, como? O que é ser médium em menor ou em maior grau? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como nós vamos aumentando, né, este grau na nossa escalada evolutiva, consequentemente, a nossa escalada mediúnica, né? À medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente, à medida que nós vamos nos evangelizando moralmente, crescendo
moralmente, aprimorando as nossas faculdades espirituais, as nossas percepções, elas vão desabrochando, elas vão como que se abrindo, né? As nossas percepções espirituais, elas vão desabrochando à medida em que a gente vai crescendo moralmente, à medida que nós vamos evoluindo moralmente. Ou seja, o que é crescer moralmente? É adquirir virtudes. Virtudes no campo do sentimento, né? E aí, desta forma, o nosso espírito ele vai se aprimorando e a gente vai abrindo um leque de possibilidades mediúnicas. Ou seja, para que eu seja um bom médium, eu preciso estar moralizado, preciso estar, ou melhor, preciso estar no caminho da moralização, preciso estar no caminho do aprimoramento dos meus sentimentos, né? E como que isso acontece? Aprimorar sentimentos todos nós queremos, adquirir virtudes todos nós queremos, né? Primeiro, enquanto nós aqui encarnados nesse planeta Terra, primeiro, como que eu posso adquirir virtude aqui? Como que eu posso me moralizar aqui? Primeiro, seguindo os ensinamentos de Jesus, que estão aonde? No Evangelho. Então, o caminho, até estava procurando aqui para ver se eu achava o Evangelho, acho que não está aqui. O caminho é esse, né? Seguir o Evangelho, que os ensinos de Jesus estão ali, né? E segundo, né, a gente tem a possibilidade das diversas encarnações e reencarnações sucessivas. Então, não deu para eu trabalhar os meus efeitos, todos os meus efeitos nessa encarnação, eu terei uma próxima oportunidade, né? Não deu para trabalhar na próxima, eu terei uma próxima oportunidade, porque nós somos espíritos imortais. A gente já tem um passado lá atrás, em que a gente vem tentando trabalhar os nossos efeitos. A gente tem um passado, né? A gente está aqui hoje no presente e nós temos um futuro, né, para viver. Então, por quê? Porque nós somos espíritos imortais. O que nós temos garantido? As diversas possibilidades de encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação. Então, em cada possibilidade, eu posso ir avançando, melhorando, aprimorando os meus sentimentos. Aprimorando, melhorando, avançando, eu estou crescendo nas minhas questões morais. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar isso aqui. Se não deu, eu tenho outras encarnações para trabalhar, né, os meus defeitos, né? A nossa evolução, ela é lenta, porque a gente é turrão, né? Mas ela acontece, ela é possível, né? Então, à medida que a gente vai avançando, as forças espirituais, ou seja, toda a espiritualidade que rege a nossa vida, como diz no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos influenciam muito mais em nossa vida do que nós imaginamos, né? São eles que nos regem, né? Então, à medida que a gente vai nos deixando aprimorar, né, à medida que a gente vai adquirindo virtudes, nós vamos abrindo canais para essa transmissão de transformações, né? De transmissão de informações. Nós vamos abrindo canais para este intercâmbio com a espiritualidade, ou seja, quanto mais moralizado eu for, mais sólida esta ponte entre o plano material e o plano espiritual, mais sólida esta ponte será. Então, vamos pensar assim: para conhecer as coisas deste mundo aqui, visível, Deus nos deu a inteligência e nos deu este corpo físico.
E para conhecer as coisas do mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade, que acontece através dos médiuns, que são as pessoas que exercem esse intercâmbio, né, como a gente falou, entre o mundo espiritual e o mundo material. Então vamos fazer uma comparação assim mais grosseira, né? Para a gente descobrir as coisas do universo, qual é a ferramenta? Telescópio. Para a gente descobrir as coisas pequenas, né, que a gente não conhece muito, né, para conhecer o átomo do livro, para conhecer aquelas coisas que a gente não consegue ver a olho nu, eu uso um microscópio. Para nós descobrirmos as coisas deste mundo aqui, material, o que eu tenho? Os meus sentidos, né? Eu tenho o tato, a visão, a audição, a inteligência, né? O olfato. E para descobrirmos as coisas do mundo imaterial, nós temos a mediunidade, que acontece através dos médiuns. Então, como a gente falou, os médiuns sempre existiram. As questões espirituais sempre existiram. Não é. A mediunidade é uma coisa muito antiga, né? Não é uma maravilhosa, não é uma coisa maravilhosa, né? Então foi por meio dos médiuns que os espíritos vieram trazer para a gente as suas inspirações, as suas orientações que auxiliam, né, na nossa jornada evolutiva. Os discípulos de Jesus, né? Eles não foram escolhidos, né, por Jesus porque eles eram sábios, ou porque tinham nomes, ou porque eles tinham algumas qualidades mediúnicas. Não, né? Sábios eles não eram. Os discípulos eram pessoas do povo, né, pescadores, pessoas comuns, como eu e como você, né? Tinham nome? Não tinham nome, né? Mas eles foram os transmissores das sementes que foram semeadas por Jesus enquanto ele esteve presente na terra. Eles, através das escrituras, eles deixaram para nós os registros, né, do que foi a estadia de Jesus, né, aqui. Então, isso aconteceu, esses escritos são os escritos que a gente segue até hoje. Por isso que a gente fala, Jesus, né, é o nosso maior modelo, e a gente tem esse registro, que é o que a gente segue, né? Porque Jesus, ele foi o médium de Deus, né, para nós. Jesus manifestou, ele transmitiu, ele exemplificou, ele realizou as vontades divinas que a gente está aqui tentando seguir, né? Então, nos dias de hoje, de que forma nós podemos desenvolver essas potencialidades para auxiliar o nosso próximo através da nossa mediunidade, né? O que é ser um bom médium? Vamos entrar nisso, né? Primeira coisa que eu preciso para desenvolver as minhas potencialidades, para ser um bom médium, para poder auxiliar o meu próximo, primeira coisa, eu preciso me desenvolver moralmente. Eu preciso me despertar, ou melhor, nós precisamos despertarmos-nos, né, para as questões morais. Despertarmos-nos para vivenciar o que Jesus nos orientou, né? Ele nos deu a receita do bem viver, né? E a gente precisa somente seguir essa receita para que nós possamos, né, bem viver. Como a gente falou, a nossa evolução é lenta? É lenta, mas ela acontece. Vou pegar só uma passagem. Se nós pegarmos o Evangelho e formos lá na questão do perdão, Jesus disse: perdoai-vos 70 vezes, 7 vezes. Né? A gente consegue? Vamos pensar. Se alguém pisa no nosso calo,
qual é a nossa primeira reação? A primeira coisa é um instinto. O que o instinto faz, né? Pisou no calo, a nossa primeira reação, que é instintiva, é a primeira reação. Depois, a gente vai pensar, ai, calma, vou pensar, vou respirar, pisou sem querer, né? Calma, eu vou perdoar. Mas a primeira, então o nosso sentimento ele não é automático, né? Porque a primeira reação foi, né? Então, por isso que a gente fala, nosso crescimento ele é lento. Mas depois a gente inflou. Mas depois a gente parou, pensou, calma, né? Eu vou perdoar, eu vou passar por cima. Aí a gente vai compreendendo. É uma coisa que pode acontecer, né? A pessoa não me viu, coisa e tal, né? Então, o nosso conhecimento atual, ele ainda é restrito, ele não é automático. A gente não perdoa automaticamente, não compreende automaticamente, né? Primeiro a gente passa por aquele processo instintivo, né? Então, o bom médio, a gente precisa primeiro, né, nos evangelizar, e a gente está nesse processo ainda, né, de transformação, né? Tem coisas que a gente ainda não incorporou. Então, por isso algumas coisas são difíceis para a gente, né? Mas as orientações, se a gente for perceber, as orientações que a gente recebe da espiritualidade são as mesmas, sempre. Sempre. Né? Se nós pegarmos o Sermão da Montanha, 2026 anos para trás. Como as orientações do Sermão da Montanha são atuais. Por exemplo, não julgueis. Não levantareis falso testemunho. Fazeis ao outro o que quereríeis que o outro fizesse por vós. Só peguei 3 itens. Não julgueis. Vamos pensar. Quando nós estamos em uma rodinha de amigos, né, vendo uma televisão, e a gente vê uma determinada situação, ou fala sobre uma determinada situação, qual é o primeiro sentimento? Será que ainda? Será não? O primeiro sentimento ainda é, né, o julgamento. Às vezes você vê uma situação que você acha que não é cabível, né? Bateu o olho na situação, aquilo, meu Deus, né? O primeiro julgamento qual é? Meu Deus, como pode? É o primeiro julgamento. Depois a gente se acalma e repensa, né? Bom, quem sou eu para julgar aquela situação? Quem sou eu? Mas o primeiro pensamento que nos vem, né, à mente é o julgamento, né? A gente ainda está nisso, né? Não levantareis falso testemunho. Quando a gente está numa rodinha de trabalho, vamos colocar do trabalho, né? Está numa rodinha de trabalho e alguém chega metendo pau no chefe, vamos pensar. A gente consegue entrar naquela conversa e colaborar com um elogio? Ele pode fazer isso, isso, isso de errado, mas ele faz aquela coisa que é legal, gente. A gente consegue? Ou a gente joga uma pimentinha também, né, para arder mais a conversa, colabora com uma palavra, ou seja, colabora com a nossa maledicência. Para a gente pensar, né? Faça aos outros o que gostarias que o outro fizesse por ti, né? Nós fazemos verdadeiramente para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse por nós? Ou a gente tem ainda aquela ação egoísta? Ou a gente ainda quer levar vantagem, né? Primeiro eu, depois o outro, tal, né? Como que está isso dentro de nós? É uma reflexão nossa para conosco mesmo, né? Então, a gente tem a possibilidade da reencarnação
das diversas reencarnações, nesses planos aqui materiais, para nós podermos exercitar, né, essas virtudes. Né? Bateu o defeito, bate o defeito, bateu o julgamento, bateu a maledicência, bateu o egoísmo, bateu o defeito. Mas a gente precisa de um tempo para refletir sobre aquilo e substituir esse defeito por uma virtude. Bateu o julgamento, foi o primeiro sentimento instintivo, né, que veio, né? Julguei a pessoa, opa, agora eu vou repensar. Até isso se tornar automático. Viu uma situação que você acha que não é cabível? Tudo bem, automaticamente, né? Tô metendo pau no chefe? Automaticamente eu chego com um elogio. Automaticamente. A gente não está nesse nível ainda, mas nós vamos chegar. Vou fazer o bem para o meu próximo gratuitamente, sem querer absolutamente nada em troca. Reconhecimento, um sorrisinho, um muito obrigado, sabe, sem querer nada em troca. Então nós estamos no caminho certo. Porque se lá no fundinho a gente quiser alguma coisa, nós precisamos repensar. Né? Então, estamos aqui para adquirirmos virtudes para nós mesmos. Sabe por quê? Porque o compromisso é meu comigo mesma. O meu compromisso não é com ninguém, é meu comigo mesmo, porque a jornada é minha, porque o caminho é meu, não é de ninguém, não é do meu filho, não é da minha mãe, não é do meu marido, não é de ninguém. O compromisso é meu comigo mesmo. Nós vivemos aqui mais ou menos 70, 80, 90 anos. É um tempo significativo para que a gente possa trabalhar esses nossos defeitos, né? E substituir esses nossos defeitos por virtudes. Isso chama-se consciência espiritual. Essa substituição chama-se consciência espiritual. Então, cada vez que nós encarnamos ou desencarnamos, encarnamos ou desencarnamos, nós sempre vivenciamos situações que nos auxiliam nesse progresso, que nos auxiliam no nosso crescimento, né, na nossa jornada evolutiva, nesse movimento ascensionais. Lembra, a gente saiu do Pai aqui, saímos do Pai aqui simples e ignorantes, viemos para esses mundos terrenos, estamos nessa jornada de ascensão evolutiva, de crescimento, até conseguirmos voltar ao Pai, nos tornarmos perfeitos, né? Então, existem pessoas, né, que infelizmente, né, ainda não têm essa consciência, né? E a gente precisa agradecer muito a Deus que nós estamos aqui nesse movimento espírita e a gente está tendo essa possibilidade de ter essa consciência espiritual e trabalhar, né, devagarzinho, pela nossa melhoria individual, né? A gente está tendo a oportunidade de despertar, né, para essas verdades espirituais. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, que diz assim, é mais ou menos assim, existem muitas pessoas que estão convencidas das verdades espirituais, mas existem poucas pessoas que estão convertidas às verdades espirituais. Aonde nós estamos? Estamos convencidos das verdades espirituais ou nós estamos convertidos sobre as verdades espirituais? É para a gente pensar um pouquinho, né? É muito lindo nós estudarmos o Evangelho, é muito lindo estudarmos nós estudarmos a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, isso é muito bonito, nos toca muito.
Mas quando é que nós vamos nos converter verdadeiramente e agir como Jesus? Né? É um trabalho gradativo, né? Mas, enfim, qual será as necessidades que nós temos para sermos bons médios, né? A primeira necessidade para se ser um bom médio, de acordo com Emmanuel ainda, ele fala no livro Consolador, questão 387, a primeira necessidade do bom médio, de acordo com Emmanuel, é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar a alguma tarefa doutrinária, antes de se entregar a algum trabalho. Então, essa autoeducação moral é fundamental para evitar o personalismo, para evitar a vaidade, para evitar o orgulho. A autoeducação moral é que vai trazer para um bom médio o equilíbrio. Se ele não se evangelizar, né, o personalismo, ele pode esfarelar esse trabalho divino que é tão importante. A vaidade, ela pode esfarelar essa oportunidade com Jesus. O orgulho, ele pode esfarelar este autoconhecimento, porque lembra, o médium ele é a ponte, ele vai trazer as orientações do plano espiritual para todos aqueles que querem, né? Para todos aqueles que estão com sede, sedentos de aprendizado, sedentos de crescimento. Ele vai trazer. Mas o primeiro a ouvir, a sentir, a ler, é ele, é o médium, né? Então, se ele deixa que o orgulho, que a vaidade, que o personalismo estejam presentes no seu coração, ele vai perder essa oportunidade. Então, primeira coisa, autoeducação moral, evangelizar-se a si mesmo, né? Essa é a primeira questão que o bom médium precisa. A segunda questão, né, é a reforma íntima. A reforma íntima é a transformação interior baseada nos ensinamentos de Jesus, ou seja, tudo que a gente está conversando até agora, né? Então, evangelização, ter essa preocupação com a sua reforma íntima, ter essa preocupação em ir eliminando os seus defeitos e ir colocando virtudes no lugar desses defeitos, né? Essa transformação individual, ela é o alicerce, né, para o exercício da mediunidade segura e digna. Né? O médium precisa também, então, primeiro, né, autoevangelização, reforma íntima, ter a autovigilância. Porque, gente, esses sentimentos, eles vão aparecendo de uma forma tão sutil que a gente não se dá conta. Sem você perceber, você está se achando a rainha, o rei da cocada preta. Eu sou médium, eu consigo trazer as informações sem que... É sutil. Os efeitos, eles vêm de forma muito sutil, a gente não se dá conta. Então, é preciso muita autovigilância para que a gente não permita, né, que o orgulho, que o personalismo, que a vaidade vá penetrando no nosso coração de uma forma muito sutil, muito tênue, né? Então, é preciso muita autovigilância, né? Então, evangelização, reforma íntima, autovigilância, prece. Prece é fundamental. Prece é fundamental. Por quê? Para que nós possamos manter
essa sintonia com a espiritualidade superior, para que nós tenhamos força para lutar contra esses defeitos. A prece vai nos trazer uma resistência moral contra essas possíveis até obsessões. Porque se a gente não tiver muito vigilante, não tiver firme na prece, né, esses sentimentos vão penetrar nos nossos corações, né? E é como eu falei, né? Daqui a pouco a gente vai se achar aí a rainha ou o rei da cocada preta, né? Então, a prece é uma ferramenta muito importante contra a vaidade, né? Porque a vaidade é um dos maiores obstáculos contra esse trabalho. Uma outra questão, né? Então, evangelização, reforma íntima, prece, vigilância, estudo da doutrina, estudo constante é fundamental para compreender os mecanismos mediúnicos. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu só sei o que eu estou fazendo se eu estudar, né? Então, como nós já falamos, né, a doutrina espírita é muito vasta, né? As obras de Allan Kardec previnem as mistificações, os exageros, né? E trazem o uso correto das faculdades mediúnicas, correto, sem querer fins lucrativos, sem ações egoísticas, né? Então, é necessário muito estudo, né? Porque, como nós falamos, não é uma faculdade maravilhosa, é uma faculdade natural. Para quê? Para auxiliar o nosso próximo, né? E é necessário também, é fundamental também, ter a consciência de que nós estamos trabalhando pelo bem e para o outro. A mediunidade é isso, ela é um instrumento de trabalho para o nosso próximo. Então ela tem que ser executada com muito amor e com muita responsabilidade. Porque senão a gente acaba, né? A espiritualidade mesmo acaba se dando conta de que nós não somos merecedores daquilo. Então, a gente tem que ter claro por que eu sou médium, para trabalhar em benefício do meu próximo, para servir ao bem. Então, eu preciso ter muita responsabilidade e muito amor sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Então, se eu não tiver isso claro, gente, fico à mercê de forças, né, que querem me arrastar para fora deste caminho maravilhoso, para fora desse caminho do bem, né? Que querem me levar por orgulho, que querem me levar à presunção, que querem me levar, sabe, à vaidade, me distanciam, né, deste caminho nobre, né, que é sempre muito nobre trabalhar com Jesus. Então, que a gente não abandone essa possibilidade, né? E quais são as qualidades, né, para se ser um bom médium? O que a gente precisa ter, né? Primeiro, elevação moral. Tudo que a gente já falou, elevação moral. E segundo, estudo. Olha que simples, é só isso. Elevação moral, né? Percorrendo aí, né, todo esse caminho que a gente está refletindo, né? E estudo, para poder estar sempre sintonizado, né, com a espiritualidade superior. Simples, né? Então, as principais características, né, a base, né, elevação moral e estudo, o que compõe essa base, né, da elevação e do estudo? O que compõe isso? Primeiro, a humildade, né? Essa oportunidade está me sendo oferecida. Oportunidade de trabalhar pelo meu próximo está sendo oferecida para mim. Então eu vou usar da minha inteligência e vou aproveitar essa oportunidade e trabalhar pelo meu próximo
Consequentemente, né, eu vou acelerar o meu avanço, né, espiritual, meu crescimento espiritual, e vou auxiliar o avanço do meu próximo também. Então, primeira coisa, humildade. Segunda coisa, desinteresse material. O que é dado gratuitamente precisa ser dividido gratuitamente. Ponto, né? Não dá nem para discutir muito sobre isso, né? Então, humildade, desinteresse material, estudo constante. Como nós falamos, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Estudo constante. Quarto, benevolência. Estou fazendo para o outro. É uma faculdade, né, para o exercício da caridade. E capacidade de controlar o meu egoísmo. Como é que eu controlo o meu egoísmo, meu orgulho? Como? Sendo vigilante, né? E tendo responsabilidade. Né? Sendo vigilante, tendo responsabilidade e sabendo o que eu sou. Uma ferramenta. É isso que eu sou. Uma ferramenta. Eu sou uma ponte. É só isso que eu sou. Nada é meu. Né? Eu sirvo de intercâmbio, de ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Né? É só isso. Né? Então, a minha moralidade é a principal qualidade, né? Para que eu possa me afinizar. Né? Humildade e simplicidade, que eu vou... Isso é essencial, gente, senão eu não evito. O orgulho, não consigo evitar a vaidade, não vou atrair os bons espíritos para o meu trabalho, né? Ter como meta sempre a caridade, o desinteresse, não quero nada em troca. Nem o muito obrigado, não, nem isso. Eu estou tendo a oportunidade, isso é uma oportunidade de trabalhar. Quando eu trabalho, quem cresce sou eu. Né? Estudo, estudo, se esforçar para estudar, se esforçar para aprender, enfim. Né? Para ser um bom médium, para executar, realizar um bom trabalho, né? É preciso que eu tenha muito claro, eu sou apenas um intérprete, a qualidade do meu trabalho, ela é regida pela afinidade, pela harmonia que eu tenho com a espiritualidade superior. Eu preciso ter claro, eu sou apenas um intérprete, sou apenas uma ferramenta, sou apenas a ponte. E, acima de tudo, está me sendo oferecida a oportunidade de trabalhar. Um trabalho é sempre um trabalho. Né? A gente não desperdiça trabalho. Né? Que é sempre uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, que a gente possa valorizar, assim como estou valorizando essa oportunidade que estou tendo de estar aqui com vocês, tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de aprender um pouco mais e estou tendo a oportunidade de agradecer. Então, agradecer pela vida, agradecer pelo aprendizado, agradecer por estar aqui. Então, neste momento, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos colocando toda a nossa gratidão por essa oportunidade de reflexão, por essa oportunidade de aprendizado, e vamos abrindo os nossos corações, ofertando os nossos melhores sentimentos, vamos emanando os nossos melhores sentimentos e envolvendo a todo o planeta Terra com esses sentimentos. Que eles possam ser despertados em todos os corações dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que possa haver uma harmonia em volta de todo o planeta Terra, uma sintonia de amor, de luz e serenidade, que nós possamos nos sentir ligados aos nossos irmãos encarnados,
de todos os lugares deste orbe terrestre, e que o amor de Jesus possa estar regendo a essa grandiosa orquestra. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e muito obrigada pela oportunidade.